Bem-vindo, meus irmãos e irmãs. Hoje é domingo 19 de março de 23, manhã, né? Espero que todos tenham acordado muito bem e estejam dispostos para assistir a mais essa nova EBD que nós temos. Para dar continuidade, estamos falando sobre casamento, né? Vocês já devem ter visto bastante coisas de aprendizado que influenciaram suas vidas já nas últimas semanas. E hoje temos um capítulo muito especial, que é acolher o outro. Vamos lá? Queria primeiro fazer um momento de oração com todos vocês. Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença, amado. Queremos que o Senhor visite a mim, visite a cada filho do Senhor, dos membros congregados de nossa comunicação que está em seus lares assistindo a essa escola dominical, Pai. Em nome de Jesus, não somos nada se o Senhor não abençoar, se o Senhor não influenciar, ó Deus, a mensagem que será passada, ó Deus, e será recebida, ó Deus, sobre cada coração. Faz frutificar, ó Deus, muito, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, nessa manhã. Amém. Amém. Meus queridos, eu queria começar a ler com vocês um texto que está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28. Ele é um pouco da base do que eu quero transmitir a todos vocês hoje. Diz assim lá: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 27 e 28. Por que eu quis ler esse texto com vocês? Existe desde a criação do mundo, desde lá de Gênesis, uma forte influência, eu diria até que uma maldição, que passou por muitas culturas, de uma certa forma tentando influenciar a liderança e a submissão das mulheres dentro do casamento. Quase que uma marginalização da liderança masculina e a influência dessa liderança sobre as mulheres. Isso adentra nos nossos casamentos e trazem de alguma forma alguma ideia a respeito dos papéis que tanto marido quanto esposa devem ter. E esses papéis, eles são uma controvérsia, vamos dizer assim. Mas eu quero dizer para vocês que há a possibilidade de haver estabilidade, cura para os casais que de alguma forma têm em Jesus o seu modelo perfeito para tratar a liderança e a submissão. Entendidos sobre a luz de Jesus, sim, há estabilidade e ela pode haver cura, sim, Senhor. Criados em absoluta igualdade, é isso, na verdade, o que esse texto que eu li com vocês todos está transmitindo. Igualmente abençoados, quando menciona que, olha, foram criados à imagem de Deus, criados segundo o propósito de Deus para que fossem fecundos, para que multiplicassem e enchessem a terra e tivessem domínio sobre tudo que havia debaixo da terra. Sem ignorar nada, Deus planejou os homens sem rejeitar a nenhum deles as dádivas que poderiam ser divinas a todos. Ele nos desenhou para quê? Para que desempenhássemos um papel que fosse importante dentro do casamento, dos quais eu quero listar 3 para vocês principalmente. Nesse versículo, cumprir a ordem de Deus juntos. Tenham domínio, não está no singular, está no plural. Tenham domínio sobre todos os peixes, sobre as aves e tudo. Desenvolvessem a civilização e a cultura. Por quê? Multipliquem-se, fecundem-se, povoem essa terra toda. E assim, construindo famílias e comunidades. E foram criados de forma que tivessem em igualdade, vamos dizer, de valor, em igualdade também de valor diante de Deus, para que se completassem. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Quando Deus diz lá em Gênesis 2:18 ainda, o Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, grifem essa palavra para vocês, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando Deus disse não é bom que esteja só, Adão torna-se ali então a origem de Eva, mas não descreveu Eva nesse sentido como de um status inferior a Adão, não, de forma alguma. Como que eu quero provar isso para vocês? Trazendo à luz de todos nós qual é o significado na origem hebraica para a palavra auxiliadora. Grifem isso. Quer dizer alguém que pode realizar a mesma tarefa quase tão bem quanto o outro e sem assistência alguma. Isso é importante, queridos, porque muitas vezes
talvez nessa sociedade, nas culturas que nós passamos ou que nós vemos durante o mundo todo, os homens são tidos às vezes como status superior e na liderança como alguém que só guia e ele está certo em tudo e tem toda a razão, toda a força para poder desempenhar o seu papel, mas não. A mulher, quando se iguala nas tarefas do homem, ela se junta com ele para fazer o mesmo, entre aspas, o mesmo papel com ele, auxiliando em suas atividades diárias, tomando a frente quando ele não pode assumir determinada tarefa, mas sempre como auxiliadora. É uma capacidade que a mulher é dotada que vai além de todas as forças humanas, porque muitas vezes elas recebem uma capacidade, parece que militar, pronta, distinta, para vencer os obstáculos. Ela preenche as forças que há no seu cônjuge, que há no outro, entende? Completa. E o termo idônea, ou também dita como adequada em algumas traduções, quer dizer o oposto dele. Uma parte do homem foi removida para criar a mulher, para que fosse bem caracterizado, como se cada um fosse criado de uma forma incompleta, sem um e sem o outro. O oposto dele nos dá a ideia de que, olha, diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Quero ler um texto com vocês assim, ó. Homens e mulheres são como opostos um ao outro, duas peças de um mesmo quebra-cabeça, que se encaixam perfeitamente, porque não são exatamente iguais. Não são. Tem as suas diferenças, tem o seu modo de pensar, tem o seu modo de vislumbrar as circunstâncias, de vislumbrar os problemas, de vislumbrar o cuidado com os filhos, o cuidado com o trabalho e o sustento no lar. Mas, assim, ao mesmo tempo, não são aleatoriamente diferentes. E quando eu digo a palavra aleatória, é como se fosse assim, jogada ao vento, criada como uma explosão que de repente parece que põe ordem. Não foi dessa forma. Foram criados diferentes, mas de tal maneira que juntos formassem um todo completo. Perceberam? Um todo completo. E como que isso pode ser feito, não é? Deus fez um bem quando nos criou. Gravem isso também. E repetiu o bem em Jesus Cristo. Eu quero trazer agora a comparação que a Bíblia nos traz, né, quando começa a falar a respeito do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Vejam só o que está lá em Filipenses 2, de 5 a 11. Tenho entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Tomando como exemplo Jesus, e aí vamos aplicar isso de volta ao casamento, tomando como exemplo Jesus, o abrir mão dos privilégios da divindade sem tornar-se menos divino. Foi possível que Cristo abrisse mão de sua divindade sem se tornar menos divino. Esse papel de submissão ele foi de bom grado, ninguém precisou coagi-lo como uma forma de coerção, não, ou de inferioridade. De forma alguma. O filho ele assume o papel subordinado e, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que ele mostrou fraqueza, mas sim grandeza. E por que isso? Porque o fato de sujeitar-se não constituiu de forma alguma uma violação da dignidade e da divindade que Cristo possuía. Não é? O papel de Jesus no casamento, de forma alguma, pode... Tal qual o papel de Jesus no casamento, a mulher não precisa se sentir inferior ou menor do que o próprio homem. 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem, sim, é o cabeça de toda mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Ainda em Efésios 5:32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro entre Cristo e a igreja. O mistério do casamento nos permite, portanto, vislumbrar o coração de Deus na própria obra da salvação.
E isso é magnífico para todos nós. A submissão, portanto, não é algo que degrada, como nós temos dito, não é algo que se torna arriscado a nenhuma das partes, de forma alguma. É um ponto de partida para uma exaltação. Contudo, aos homens cabe dar um salto ainda maior para entender que é necessário o mesmo grau de submissão para se sujeitarem ao papel referente ao seu sexo, pois somos chamados para sermos líderes servos. Nesse papel, na dança da Trindade que Deus proporcionou a todos os homens, Deus diz assim, olha, o maior é o que se humilha. Jesus redefiniu essa autoridade como autoridade de servo. Se nós voltarmos lá a João 13, quando fala ainda que Jesus lavou os pés aos seus discípulos, que ele fez isso para dar-lhes exemplo, foi para mostrar que a sua liderança era baseada no serviço. E no serviço também a sua esposa e a sua casa. Em Jesus, a autoridade ela é despida de todo autoritarismo e a submissão e a autoridade eles foram glorificados. A mulher, portanto, não precisa ter medo da liderança masculina como um problema de sufocamento, de apagar a ação dela e a importância dela no meio da família e no meio da sociedade. Não, de forma alguma. É um comportamento de padrão elevadíssimo. A mulher que entende que a autoridade ela serve para expressar um amor a ela, à pessoa amada. Assim os maridos devem tratar as suas mulheres, com todo amor, com todo o carinho. Estamos entendendo, portanto, que a submissão da mulher não é algo degradante, não é algo arriscado, mas é o ponto de partida para a verdadeira exaltação. Quero ler uma parte aqui para vocês, olhem. Contudo, aos homens cabe dar um salto ainda maior, aos homens, vejam, cabe dar um salto ainda maior para entender o que é necessário, o mesmo grau de submissão para se sujeitarem ao papel referente a seu sexo, pois somos chamados para sermos líderes servos. Talvez para muitos homens é fácil ser o cabeça, é fácil ser o líder, é fácil ser aquele que pode impor as suas ordens, vamos dizer, como é muito comum no mundo machista, né? Mas ao mesmo tempo, ser um líder e ser servo, isso muda tudo, meus queridos. O texto de João 13, 12 e 16, quando é aquele evento em que Jesus lava os pés aos seus discípulos, ele dá um exemplo e ainda é uma ordem. Olha, façam o mesmo. Deus, Cristo Jesus, na forma ali, ele lavando os pés dos discípulos mostra que o maior é aquele que se humilha, é aquele que serve. Ainda assim, lá no texto, ainda quando fala a respeito da grande ceia, né, de Jesus, quando os discípulos ainda discutiam entre si quem seria o maior, novamente Cristo repete, olha, o maior é aquele que serve, não aquele que é servido. Parece que a matemática de Deus é muito diferente e ela deve funcionar assim também dentro do casamento. A mulher, portanto, ela não precisa ter medo de sujeitar-se à autoridade do marido, porque saberá que do outro lado haverá um marido que tem um ponto de referência muito maior para poder ser imitado. Se ela souber que o seu marido é um modelo da vida de Cristo, ela não deverá ter medo e nem sentir-se constrangida, porque esse marido vai ter um padrão elevadíssimo para poder ser imitado. Por ela, ele vai expressar toda a liderança voltada ao amor. Ele estará pronto para morrer por ela, pela pessoa amada. Em Jesus, portanto, a autoridade ela é despida de todo autoritarismo e a submissão e a autoridade são glorificados. E eu quero tratar ainda com vocês como, de fato, acolher o outro. O fato é que estudos comprovam que a profundidade das diferenças entre os sexos ela é gritante. A forma de pensar, a forma de sentir, a forma de comprometer-se, a forma de trabalhar, a forma de relacionar-se. A mesma tarefa são tratadas por ambos os sexos de uma forma muito diferente. O estudo ainda diz assim, os homens têm o dom da independência. O que quer dizer isso? De enviar, de olhar para fora. Mas com o pecado incorreram no risco dos extremos. Qual é esse extremo? Esse extremo é o pecado da hipermasculinidade, ou como nós muitos chamamos aí, do machismo, não é? Ou então, o outro extremo, a rejeição da sua própria masculinidade. As mulheres, por sua vez, elas possuem o dom da independência. E as mulheres vão perceber isso, olha. Elas são
passíveis, né, a quererem receber mais, da percepção voltada por interior, mas com o pecado incorreram no risco também do extremo, ou seja, da hiperfeminilidade, ou como o mundo tem chamado aí de feminismo, né? Ou então, também, tal qual os homens, da rejeição da feminilidade. Entra em cena, então, o casamentos, que sob a perspectiva bíblica, ela serve para reduzir a distância entre o abismo que existe entre os sexos. O que eu quero dizer com isso? O casamento, ele torna-se o acolhimento pleno da outra pessoa. Nele crescemos e nos desenvolvemos de maneiras que seriam impossíveis em qualquer outro contexto de nossas vidas. E quando eu digo que o casamento nasce para isso, apesar das diferenças que existem entre os sexos, eu quero tomar como base até a experiência do próprio universo, que ainda diz que a atração das forças, elas se atraem, positivo e negativo se atraem. E no fim das contas, o acolher o outro é esse fato que faz o mundo todo girar. O mundo existe por conta das forças contrárias. E se o homem e a mulher eles são diferentes, como a gente comentou a respeito do termo idôneo, né, que são contrários entre si, ao mesmo tempo contrários, mas se juntam para completarem um todo, né? A existência de conflitos entre os sexos, ela decorre de suas diferenças. Não a diferença em si, mas porque as diferenças que encontramos um no outro, para mim, ela não faz diferença alguma. A gente acha sem sentido. E o outro, ele encontra em mim a mesma percepção, que a diferença que me distancia dela parece que não tem o mesmo valor, a mesma sensibilidade, o mesmo grau de importância. Os homens, por exemplo, eles enxergam a interdependência de suas mulheres como pura dependência. Por que sempre comigo? Por que sempre dessa forma? Por que sempre precisa de mim para isso ou para aquilo? Enquanto as mulheres enxergam a independência masculina como uma forma, às vezes, de puro ego, por exemplo. Não se entende, muitas vezes, essas diferenças. Não faz sentido para um cônjuge ou outro aquilo que lhes diferencia. Amar ao outro pode significar sofrer. Por que eu quero dizer isso? Cristo, para nos acolher, para nos aproximar, para tornar-nos filhos dele, pertencentes à mesma família de Cristo, precisou também se sacrificar. E esse tipo de amor de Cristo, ele mostrou para todos nós imensa graça, que pôde ser capaz de cobrir multidões de pecados. E isso não precisa de superioridade e nem de exclusão. Agora eu quero fazer uma pergunta: quão diferente nós somos de Cristo? Quão diferente todos nós somos de Cristo? Fomos criados todos para sermos pequenos Cristos. Pessoas capazes de muitas vezes de acolher também, mas ao mesmo tempo para acolher necessitarmos também nos sacrificarmos. E isso também é mostrar amor, é mostrar dedicação, é mostrar que as diferenças elas não são capazes de separar ou de diminuir o amor que existe entre uma pessoa e outra. Não, de forma alguma. Em Cristo, podemos receber a percepção de uma capacitação que ela se torna sobrenatural. As diferenças misteriosas, como diz lá o texto que nós lemos, né, isso é um mistério de Deus. Por vezes, para um cônjuge ou outro, ela pode parecer irritante. Mas, sobre a luz e a percepção de Cristo, é mostrar graça, é fazer a cobertura da multidão de pecados, também como Cristo fez. Aí vem um ponto crítico nessa história, que é quando uma das partes não entende essa dinâmica, né, da submissão, essa dinâmica da liderança. Como vamos fazer? Vamos simplesmente nos separar, né? Vamos assumir então papéis igualitários. E quando eu digo papéis igualitários, o que quero dizer? Uma mulher pode querer exercer o papel de liderança, uma mulher pode querer exercer o papel que está acima do marido, e o marido, por sua vez, se rebaixar, né?
ao papel de submisso à mulher, olha, eu quero dizer uma coisa, a natureza nos relacionamentos da Trindade, ela é um exemplo para todos nós. Por isso que nós lemos a respeito do texto ali atrás, quando Cristo se sujeitou, não importou ser maior nos céus, mas se humilhou, se esvaziando de toda a sua glória para poder se sacrificar por todos nós. Se Cristo assim se sacrificou, portanto, não cabe a nós fazermos alterações que afetem a esse mistério na relação de líder-servo e, ao mesmo tempo, de auxiliadora idônea dentro do casamento. A única pessoa que você tem controle é você mesmo, e você pode até tentar, muitas vezes, não mudaremos o que há no outro. Uma coisa é certa, eu quero ler para vocês. Se não estamos encontrando satisfação em obedecer a Deus, também não encontraremos fugindo do modelo que Ele definiu para o casamento. E isso é profundo, meus queridos. Isso é profundo. Isso traz a percepção de todos nós de que o ambiente seguro, onde existe um verdadeiro líder-servo e uma verdadeira auxiliadora forte, né? Não existe lugar para termos medo, para nos submetermos, para fazermos o papel e o propósito para o qual o casamento ele foi instituído a todo mundo. O casamento nasceu para poder refletir também o comportamento e a relação entre Cristo e a sua igreja. Manter a união, manter a paz do casamento, manter uma vida de comunhão com Deus, ela é a segurança para todos nós. E quando eu falo a respeito de obedecer a Deus, né, eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha, a segurança ela é encontrada em um ambiente que possua acesso a recursos de arrependimento e perdão. A segurança no casamento ela também será encontrada quando temos acesso a recursos de arrependimento e perdão. E por que eu falo isso? Porque no casamento é o lugar onde nós talvez mais tenhamos que exercer o arrependimento e o perdão do nosso próximo. Mas como ser um líder servo? Como ter uma autoridade final sobre a família? A Bíblia parece que ela não explica muito essas coisas não, meus queridos. O que seria ser um líder servo? É deixar a esposa em casa e não deixar com que ela trabalhe? O marido nunca deve lavar a roupa? A mulher é quem deve cuidar, ter o cuidado diário dos seus filhos? O homem é o único encarregado das finanças do lar? Propositadamente, a Bíblia não oferece resposta alguma. Como quem diz assim, olha, as culturas em todos os lugares, elas são diferentes. Elas têm o seu modo de agir, o seu modo de se constituir inúmeras vezes. Não é uma fórmula única para como exercer a liderança. E aí alguém pode perguntar para a gente, mas por que o homem é o cabeça se ambos os sexos são iguais e têm os mesmos padrões, o mesmo nível de igualdade da criação, como lemos lá em Gênesis? Você quer uma resposta para isso? Por que o homem é o cabeça? Estou ouvindo muitas mulheres lá de repente gritarem, né? Eu quero, eu quero, eu quero. Eu não sei. Eu não sei realmente. E eu também me voltei a me perguntar, por que será que Jesus se sujeitou ao Pai? Também não sei. Por que não foi o Pai que se sujeitou? Por que não foi a Trindade, se nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um? Por que Jesus? Por que não Deus? Por que o Espírito? Por que o homem? Por que não foi a mulher? Nós não sabemos. Mas eu posso falar para vocês, isso não foi em nenhum momento uma demonstração de fraqueza, mas de grandeza, como nós já dissemos. A orientação bíblica é para que no lar homens e mulheres reflitam seus diferentes dons. As esposas são exortadas de modo mais direto e frequente a apoiar e incentivar de maneira mais amável. Se você quiser saber disso, pode ir lá em 1 Pedro 3, 1, 2 e 4. A cuidar da vida dos filhos e da vida do lar, como diz lá em Tito 2, versículo 4 e 5.
Os maridos são exortados de modo mais direto e frequente a liderar, prover, proteger a família, mas não dispensados da educação e do cuidado dos filhos, como está lá em 1 Timóteo 3, verso 4 e capítulo 5, verso 8. Quero dizer para vocês no final que o casamento ele serve para poder trazer equilíbrio e expansão quando as qualidades de um passam para o outro. Com isso, acolher o outro nos torna mais sábio. Muito se diz nesse mundo a respeito dos estereótipos entre os sexos, entre a diferença entre o homem e a mulher, entre o que faz diferente entre o cromossomo X e o Y, e fora as outras variações que estão tentando criar e colocar, empurrar, né, sobre o nosso entendimento. O que faz um homem e uma mulher, um homem mais insensível, uma mulher mais emotiva, não são os estereótipos, somos nós mesmos que somos capazes de nos tornarmos mais sábios, mais entendidos, mais sadios em nosso modo de agir, de pensar, em nossa própria identidade dentro do casamento, quando podemos verificar que com o convívio nós vamos nos tornando mais parecidos. Felizes são esses casais, bem-aventurados são esses casais que com a longevidade, com a vida, com o convívio, eles aí sim podem poder dizer, como aquele velho jargão, eu encontrei a minha outra metade. Quando entendemos que o casamento ele significa completar um ao outro, a autoridade de um e a submissão do outro, ela encontra o seu lugar. Isso parece que já não faz mais diferença. Líderes sérvios serão aqueles capazes também de apoiar, impulsionar a carreira de suas esposas, de poder valorizar o trabalho desempenhado no seu lar, desempenhar o trabalho que ela faz com os seus filhos, o trabalho que ela faz na sociedade. Ao mesmo tempo, mulheres submissas serão aquelas mulheres capazes de auxiliar de tal maneira o seu marido, de cobrir, de ser uma fortaleza onde ele é fraco ao mesmo tempo, de poder agir onde o braço dele talvez não tenha alcançado, com a mesma predisposição. Uma mulher sábia, com a sua submissão, com o seu empenho, ela também é capaz de morrer pela vida dos filhos e pela vida do seu marido também. Sempre vislumbrando um bem maior. Homens e mulheres, eles se completam. As suas diferenças, elas deveriam servir para os atrair, para os completar. O papel de líder e o papel de submissão, como diz a Bíblia, é isso que rapidamente, tomando muito como base o exemplo de Jesus Cristo, ele não significa inferior. E um papel de líder, ao mesmo tempo, ele não significa ser extremamente superior ao papel da mulher. Homens, tal qual Cristo, ele se submeteu, se submetam também e guiem as suas esposas com todo amor e com todo carinho. Como Cristo se sujeitou por vocês e também por suas esposas, por seus filhos, seja de igualmente modo aqueles homens que demonstrem graça, demonstrem perdão, demonstrem arrependimento, exerçam o papel ao qual vocês foram chamados. Mulheres, também desafiadas a serem a auxiliadora e idônea dos seus maridos. Sabem que esse papel de vocês, uma mulher muito pode impulsionar a vida do marido para a frente, com palavras de carinho, com palavras de motivação, com atitudes que mostrem o valor dos seus esposos também em seus lares. Saibam disso. Amém? Vamos orar então? Pai amado, nós agradecemos por essa aula, pelo cuidado que o Senhor teve, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. O conteúdo talvez ele seja muito rápido, ó Deus. Talvez as pessoas tenham que rever, pegar trechos, ó Deus, dessa mensagem que ela foi dita, Pai amado. Meditar sobre ela, saber que a autoridade, ó Deus, e a submissão, Deus, elas não são nada, não são coisa alguma se não puderem ser colocadas sobre a luz e o entendimento do Filho Jesus e do seu sacrifício. Se elas não puderem ser comparadas, Deus, com o relacionamento que Cristo teve com a sua igreja e por ela morreu, por ela padeceu, por ela se sacrificou. O sacrifício ele é mútuo de um lado e de outro e ele não precisa e não espera, Deus, nada em troca nessa relação. Se o marido não corresponde à luz de Cristo, a mulher ainda assim será submissa. Se o marido ele não recebe, ó Deus, a submissão adequada de sua esposa, ainda assim ele será um líder servo dedicado, Deus, ao seu lar.
e honrará ambos, em nome de Jesus. É o meu desejo, ó Deus, de cada pessoa que esteja vendo, Deus, a essa aula, em nome de Jesus. Eles se dedicarão para o casamento, para a honra e para a glória do teu nome, sobre todas as coisas, acima de suas próprias vontades, acima de suas próprias diferenças. O que eu oro, Deus, em nome de Jesus, é que todos nós entendemos qual foi o papel, ó Deus, da liderança e do sacrifício do Senhor, e ter nos encontrado. Somos a sua igreja que auxilia o seu reino a expandir, ó Deus, e que assim sejam as esposas também, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém e amém.